Olá, tudo bem com vocês? Bom, dá para perceber que minha voz melhorou um pouquinho, mas ainda não chegou ao ideal, né? Me perdoem. Alguém escreveu nos comentários do canal sobre. A pessoa fez uma pergunta sobre pensamentos negativos, pensamentos ruins, como lidar com isso. Bom, nós sabemos já por muitos especialistas cristãos que você pode cometer um grande erro de querer combater os pensamentos negativos, né, de uma forma até meio que violenta, mentalmente falando. A palavra de Deus, logo lá no Salmo 1, ela fala sobre meditação. Ela diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A lei do Senhor que mencionada ali não é simplesmente ou unicamente a lei dos 10 mandamentos, mas sim os 5 livros de Moisés, que eram lidos de maneira muito especial por Israel bem antes da vinda de Jesus a este mundo. Então, Isaías 8:20 diz para lermos a lei e os profetas, né? Ou seja, o Pentateuco e também o que os profetas falaram. Bom, nós vamos falar aqui, esse é um tema muito vasto, vamos falar algumas coisas. Primeiro, a nossa mente, a maioria das coisas que ela pensa é daquilo que ela foi alimentada. Então, os nossos olhos, né, e os nossos ouvidos, eles alimentam a nossa mente de pensamentos. Então, tudo que você vê demais, ouve demais, você vai acabar pensando, né? Esse pensamento não vai vir do nada. Esse é um lado da coisa. Então, o outro lado seria a questão de alimentar esses pensamentos. Lutero, falando dos pensamentos, ele disse que você pode proibir, não pode proibir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode proibi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Então, essa é uma verdade. É inevitável ter pensamentos negativos, mas deixar eles morar na sua mente, aí sim é você que tem que controlar isso pelo poder de Deus, tá? Então, não tem nada que eu possa desempenhar? Claro que sim, eu já disse. Você é responsável pela alimentação cerebral. Você é que tá ali pondo coisas negativas nele, muitas vezes. Então, não tem como. O cristão moderno faz muito isso, se alimentar com coisas mundanas e querer ter pensamentos puros e saudáveis. Então, não tem como. O apóstolo Paulo, esse é um assunto que tem uma receita muito boa em Filipenses 4, verso 8, onde Paulo diz sobre que tipo de coisa nós devemos pensar. Veja, o pensamento, ele é algo ativo, ok? Quando você fala assim, existe uma diferença entre pensar e ter pensamentos. Então, pensar, você decidiu pensar, você escolheu os pensamentos que você quer ter. Por isso a meditação é importante. Ter pensamentos é ficar à toa, por exemplo, em frente da TV, né? Mudando de canal para canal, vendo um pouco aqui, um pouco ali. Você está totalmente aberto a sugestões, né? E quando você está nessa situação, você vai ter os pensamentos que vierem à sua cabeça, né? Eu costumo dizer que nossa cabeça é como um rádio, né? Então, tem a antena de transmissão que vem do diabo, tem a antena de transmissão que vem de Deus.
nós escolhemos, né, onde nós queremos sintonizar. Se nós sintonizarmos do lado errado, vão vir esses pensamentos, e ficarmos do lado certo, vão vir outros pensamentos, né? Então, por isso que eu repito, junto ao que o apóstolo Paulo diz, nós temos que decidir os pensamentos que vamos ter. Se nós ficamos alimentando, somos culpados por alimentar aquilo que é errado. Tá? Também não devemos permitir que pessoas negativas ou que têm pensamentos pecaminosos, que só fala disso, que fique perto dessas pessoas voluntariamente, né? De novo, o Salmo 1 fala sobre isso. Então, quando a gente fica ouvindo muita coisa errada, não tem como Deus transformar isso aí numa coisa boa, né? Você não ser afetado, né? Tem muitos cristãos, muitos eu já vi, eles creem assim, eles falam simplesmente que são de Jesus, então eles podem consumir aquilo que está errado. Aqueles que não professam acreditar em Jesus, quando eles consomem a mesma coisa, eles são punidos por isso. Mas esse aí que vai na igreja não é. Isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Mesmo que dizer que a bebida alcoólica ela alcooliza o não cristão, mas o cristão pode beber à vontade, que não será alcoolizado, né? Milagrosamente Deus vai remover tudo que está errado. Bom, se Deus culpou os antediluvianos, pode ver lá, quando Deus foi destruir os ímpios pelo dilúvio, ele diz assim: estou falando minhas palavras, eu vou destruí-los por causa do tipo de imaginação má que eles têm desde que acordam. Já pensou? Imaginação. Eles já acordavam imaginando, programando todas as coisas negativas que eles iriam fazer no dia. Se nós não tomarmos tempo para pensarmos propositalmente, nós não vamos vencer os pensamentos ruins, eles vão ser alimentados e eles vão nos destruir. Eles vão nos destruir, ok? Então, tudo isso é algo que tem que ser mudado. Os pensamentos mais os sentimentos formam o nosso caráter, né? E os nossos sentimentos servem de termômetro para mostrar sobre quais coisas nós estamos pensando, né? Então, nós pensamos, nós sentimos, nós agimos, né? Toda forma de ação foi antes pensada, depois ela foi sentida, para chegar então ao ato. Ok? Então, se nós não alimentarmos a nossa mente de coisas boas, como diz Paulo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, né? Se há algum louvor nisso pensar. Então, somos responsáveis pelos pensamentos que estão em nossa mente. O diabo, muitas vezes, sugere o que nós devemos pensar. E diz a profetisa Ellen White, quando esses pensamentos vêm em nossa mente, contrários à vontade de Deus, que nós temos nessa hora de decidir e rejeitar imediatamente esses pensamentos. E, importante que ela diz, nós não devemos assumir esses pensamentos mais como nossos. Ela diz, se você entregou a sua vida a Cristo, então agora não assuma pensamentos negativos e pecaminosos como seus. Eles são sugestões do diabo. Ele é que está sugerindo. Então, não se preocupe com isso. Rejeite, porque assim você não será contaminado. Rejeite.
vem um pensamento, vamos falar um pensamento bem assim, extremo, vem um pensamento em você, você deve matar aquela pessoa. Isso é sugestão do inimigo, isso não é meu, eu sou de Cristo, isso não é meu, eu rejeito, né? É como um antivírus, né, no computador, né? Vem lá o vírus, você não impede o vírus de chegar até o seu computador, mas ele chega ali, tem um antivírus e ele não faz o estrago, né? E é claro, além da meditação, a oração importantíssima e a leitura da Palavra de Deus, encher a cabeça de coisas boas, enche a sua cabeça de paz, coisas boas, e assim você estará seguro, estará protegido contra esses pensamentos. Mas eu volto a repetir, nós vamos ter pensamentos negativos. É o pássaro voando sobre a nossa cabeça, mas eles não podem ficar morando em nossa mente, serem alimentados e ali viverem para sempre. Isso é o que não pode acontecer. Por favor, eu gostaria de pedir o seu like no nosso vídeo, pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Compartilhe e ore muito para o nosso canal, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.